Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ondas sonoras ou também acústica. Acústica é um segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos ondulatórios. Hoje a gente vê um pouquinho de ondas sonoras audíveis e na próxima aula a gente vê os fenômenos ondulatórios que a pertencem. O som. O som é uma onda mecânica, pois necessita de um meio material para se propagar. Esse meio pode ser meio líquido, sólido ou gasoso, ok? É mecânica, por isso o som não se propaga no vácuo. Toda onda mecânica não se propaga no vácuo, somente no meio material. Quanto à forma de propagação dela, a gente tem que o pulso é na mesma direção da vibração de propagação da onda, tá? Próximo slide a gente vai entender melhor o que é longitudinal. E considerada tridimensional, pois propaga-se em todas as direções, tá? Você fala, eu estou falando aqui e a minha voz se propaga por todo o quarto, toda a sala que eu estou, tá? Por todo o ambiente. Por isso, ela é tridimensional. O som. O som necessita de uma fonte para ele acontecer, para ele existir. Aqui nós temos uma caixa de som, né, uma membrana que está emitindo o som. Ela é considerada, essa membrana aqui, essa fonte, esse som é considerado uma fonte sonora, tá? E quem escuta esse som, esse ruído, é o receptor, ou seja, nós, tá? Então, o som necessita de uma fonte e um receptor, ok? A onda mecânica se propaga em um meio material, necessita, por quê? Necessita de moléculas para que aconteça, ocorra o som. O som são vibrações dessas moléculas, ok? Então, conforme você vai falando, essas moléculas vão se deslocando, batendo, se chocando uma com a outra, e então forma-se o som, entendeu? Aqui elas estão, olha lá, a vibração dessa caixa de som vai para frente e para trás. Essa aqui é a vibração da onda, certo? Para frente e para trás. E a propagação dela é para frente. Ou seja, a direção aqui é a mesma, né? Se a gente for analisar, a direção aqui é a mesma. Elas estão indo para frente. Vibra para frente e se desloca para frente. Por isso, longitudinal. Vibração para frente, propagação para frente, ou seja, seriam duas setas, são duas setas paralelas aqui. Se fosse transversal, vibração para cima e para baixo, para cima e para baixo, e propagação para frente, né? Formaria um ângulo de 90 graus, se tornando perpendicular, né? Propagação e vibração. Mais uma vez, mecânica necessita de meio material, no caso o ar. Longitudinal, o deslocamento, a propagação dessa onda, né, é de acordo com a vibração dela, no caso para frente. E tridimensional, porque ela vai estar em todas as dimensões, certo? Ela vai se espalhar por todas as dimensões aqui.
A velocidade de propagação do som, ela vai mudar para cada meio, ok? A fórmula, a gente continua usando a fórmula fundamental, ou melhor, a equação fundamental da ondulatória, que é velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aqui ao lado, no canto direito, a gente tem uma animação onde a gente tem uma caixinha de som emitindo um som no qual, no ar, se a gente prestar atenção, ele vem em menor velocidade, se propaga em menor velocidade. Na água, em maior velocidade. E no sólido, que é um granito, aqui um tijolo, o som, a onda sonora vai se propagar em uma velocidade maior. Isso aqui é explicado por essa relação. A velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do líquido, que é maior que a velocidade do gás, tá? Então, em uma ordem decrescente, vem velocidade do som no sólido, depois no líquido e depois no gás. A 20 graus Celsius, o som propaga-se no ferro sólido com velocidade igual a 5.100 metros por segundo. Na água líquida, 1.450 metros por segundo e no ar, 343 metros por segundo. Esses valores são valores aproximados e principalmente a velocidade do som do ar é um valor que a gente vai encontrar muito nos exercícios. Normalmente ele está aproximado para 340 metros por segundo, tá? Isso é levando em consideração uma temperatura de 20 graus Celsius, ok? Aqui a gente tem uma tabela com as velocidades do som nos gases, nos líquidos, nos sólidos, tá? Então, essa velocidade também vai depender da temperatura que está esse meio material, ok? E aí, essa velocidade vai oscilar consideravelmente. A velocidade do som depende da temperatura. Normalmente em exercícios, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade do som. Tá? Ó, como mostra a tabela, conforme a temperatura vai aumentando em graus Celsius, a velocidade do som vai aumentando aos poucos, consideravelmente, ok? A velocidade do som não depende da pressão atmosférica e da frequência. Tá? Então, pode, independente da frequência, a velocidade do som naquele meio vai se manter. A frequência, ela não vai interferir na velocidade do som. A velocidade do som só vai mudar se você mudar o meio material dele. Por exemplo, do ar para a água, vai mudar a velocidade do som. Da água para o sólido, vai mudar a velocidade do som. Então, é uma questão de prova. Como mudar a velocidade do som? Basta mudar o meio material de propagação dessa velocidade, ou melhor, desse som, tá? Mudando o meio material, a gente tem a velocidade alterada. Os tipos de som, a gente tem uma escala aqui das frequências de som audível. A gente consegue escutar um som de 20 Hz a 20.000 Hz. Destacando que aqui concentra-se o som mais grave e aqui os sons mais agudos. Antes da frequência de 20 Hz, a gente tem o infrassom, que estão concentradas ondas sísmicas. Essas ondas a gente não consegue perceber pelos ouvidos, não é audível. E o ultrassom, que estão os sons maiores que 20.000 Hz e
são os sons que os animais conseguem escutar, né? Dando uma olhada aqui. Estamos aqui nessa faixa alaranjada, nossa audição, tá? Os camundongos possuem uma audição maior, né? Os pombos, uma faixa maior ainda, né? Ele consegue ouvir desde frequências mínimas, frequências mais graves a frequências mais agudas. A mariposa já vai para frequências mais agudas, o elefante de frequências mais graves para mais agudas, e os morcegos frequências mais agudas. Então, a gente fica bem nessa faixa aqui, ó, alaranjada, bem no meio. Esse é o som que a gente consegue ouvir, né, de fato.